E aí galera, beleza? Professor Gustavo, mais uma aula. Hoje a gente vai ver aldeído e cetona, que é continuando as funções oxigenadas. Nós já vimos álcool, enol, fenol, que são funções muito parecidas por ter a famosa hidroxila. Aqui a gente vai ver as funções que tem isso aqui, ó, C-O, carbonila, beleza? Essa carbonila, ela é responsável pela molécula C polar. Professor, o que é ser polar? Apresentar polos positivos e negativos. Logo, eu espero que essas moléculas apresentam forças um pouco mais altas do que comparado, por exemplo, com os hidrocarbonetos, que todas são apolares, ok? Toda vez que você vê um hidrocarboneto, aquele que só tem carbono e hidrogênio, são apolares. E essas forças apresentam no ponto de ebulição ou ponto de fusão relativamente mais altos. Eles só não vão vencer aqueles que têm hidroxila. Por quê? Porque a ligação que tem hidroxila também é polar, também apresenta polos. Só que essa força que faz esses polos aparecer é uma força bem maior, chamada ligação de hidrogênio. Se você quiser entender mais de forças intermoleculares, vá lá na playlist de Química Geral, Química do primeiro ano, e você vai ver lá polaridade, geometria, força, que é importantíssimo, beleza? Então, sabendo disso, vamos trabalhar com aldeído e cetona. São funções bem parecidas, tanto é que quando eu comparo, né, por exemplo, essa aqui que tem 3 carbonos e essa aqui que também tem 3 carbonos, eles são o quê? Tem a mesma forma molecular. Lógico que as propriedades são diferentes por causa da posição desse dupla O. A gente fala que eles são isômeros. Se você ainda não viu isômero, você vai ver isomeria lá na isomeria plana, quando a gente fala isomeria de função. Ou seja, apresenta a mesma fórmula molecular, né? Ok? Ou seja, qual que seria a fórmula aqui, ó? C3H3 com 2, 5, 6 e o oxigênio. E aqui também mesma forma molecular. Aí apresenta funções diferentes. Aí eu tenho isomeria, tá? Então eles são isômeros, ou seja, eles são muito parecidos. Só que o aldeído, a carbonila, ela sempre vem na extremidade, ou da direita ou da esquerda. No caso da cetona, esse C-O, ele sempre vai vir entre carbonos, sempre entre carbonos, ok? Beleza? Então, essa é a principal diferença de aldeído e cetona. Professor, muda muito essa posição de ser entre carbonos ou na extremidade? Não muito, mas essa leve mudança já é o suficiente para caracterizar essas funções como funções diferentes. Por exemplo, como eles são polares, a maioria, lógico, eu posso apresentar que eles são solúveis, principalmente quando eles estão no estado líquido. Líquido, quando a gente tem 2, 3 carbonos, aliás, de 1 a 2 são gases, 3, 4, 5, 6 carbonos são líquidos, acima de 10, 11 são sólidos. É lógico que esses sólidos dificilmente vai ser solúvel em água. Por quê? Porque eu tenho muito carbono. Se eu tenho muito carbono, eu tenho uma grande característica da molécula C apolar. Então, não vai solubilizar tanto na água, tá? Quando eu comparo aldeído e cetona, os pontos, por exemplo, quando eu comparo este e este, que são parecidos, porque quando eu comparo moléculas, tem que ser moléculas parecidas, com a mesma quantidade de carbonos, por exemplo, com a mesma estrutura de cadeia, por exemplo, quando eu comparo os dois, o ponto de ebulição de um é maior que do outro, tá? Beleza? Nós vamos ver na transição quem tem um ponto de ebulição maior que o outro, quando a gente comparar isso aí. O importante agora é saber a nomenclatura. Já a nomenclatura eu vou pegar, né, da própria palavra al, tá? No caso da aldeído eu vou pegar, né, ona, certo? Nós vimos que o álcool, por exemplo, termina em ol.
O enol termina em ol. E até o fenol também termina em ol, mas aceita outras nomenclaturas. Mas aldeído termina em al. E só que tem um porém. Eu não preciso enumerar esse aldeído. Por quê? Porque ele sempre vai vir no carbono 1. Então eu não preciso enumerar. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 carbonos e só tem simples. Então eu coloco o próprio para os 3 carbonos. Simples eu coloco an. E aqui termina em al. Então esse é o propanal, ok? Ele é líquido. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então 6 carbonos é hex, só tem simples é an, então termina em al. Então esse é o hexanal, beleza? Agora aqui eu tenho tanto dupla de ramificação. Então é lógico que eu preciso começar a enumerar da minha função, tá? É o que manda na parada. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, 7 carbonos é hept. Mas antes eu tenho o quê? Um radical. Toda vez que eu tenho radical, esse radical tem que vir primeiro. Então, e esse radical ele chama metil, porque é um carbono. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de 4 metil. Pronto, já fiz o radical. Agora eu vou fazer a cadeia com 7 carbonos. 7 carbonos é hept. Só que agora eu não posso ser an mais, porque eu tenho uma tripla. E essa tripla a gente sabe que é in. E esse in está no carbono 5. Então eu preciso colocar 5 in. E no aldeído eu não preciso enumerar como 1. Então eu já posso colocar al. Beleza? Certinho? Uma curiosidade aqui é metanol. O metanol é um álcool que foi proibido o uso dele. Por quê? Para evitar o consumo desse álcool. Muitos alcoólatras, né, principalmente nos Estados Unidos, apesar do metanol ele ter uma combustão, uma efetividade melhor que do etanol, mas ele foi proibido porque ao ingerir metanol, ele é oxidado e transforma nesse metanal. E esse metanal, ele é o popularmente chamado de formol, que o formol causa irritação seríssima, causa problemas, queimaduras, né, até levar à morte. O uso prolongado de formol em quantidades mínimas pode levar a um câncer. Então, o que acontece? A pessoa ingeria muito metanol, ia produzir muito formol, a pessoa morreria ou teria problemas seríssimos. Então, foi proibido, né, o metanol. Não estou preocupado com o balanceamento aqui, tá? Isso aqui é só para a gente ter essa curiosidade. O etanol, quando a gente bebe, né, na forma do álcool, uísque, cerveja, etc., ele forma o etanol. É esse aldeído aqui, pessoal, que é provocado pela ressaca, porque esse etanol, ele vai para a corrente sanguínea, ele vai para as células e provoca enjoo, náusea, vômito. Sabe a famosa ressaca? A famosa ressaca é por causa de um aldeído, certo? E esse aldeído é provocado pela oxidação, e a oxidação ocorre na nossa célula a todo momento, porque nós precisamos de oxigênio, nós respiramos oxigênio, a oxidação do etanol, beleza? Agora, na cetona, pessoal, a cetona é fácil. Vou começar a enumerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, percebe? Então, tanto faz aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 7 carbonos. Então, eu vou fazer hept. Só tem simples, né? Então, beleza. E eu tenho uma ona no carbono 4. Então, eu tenho 4 ona, beleza? Agora, uma curiosidade aqui, que 3 carbonos e 4 carbonos eu não preciso enumerar. Professor, por quê? Porque para ser uma cetona, obrigatoriamente, eu preciso colocar no carbono do meio, porque se eu coloco nas extremidades, ele vira aldeído. Então, nesse caso, eu não preciso, tá, fazer a posição dela. É redundante, porque para uma propanona, a cetona só pode ser no carbono 2, tá? Essa aqui é a popular acetona, que é um dos produtos mais vendidos do campo da cetona, beleza? Agora, nesse carbono aqui, ó, vamos aqui, vamos entender?
eu tenho 4. Esse aqui pode ser no carbono 2. Percebe aqui, ó. Esse carbono 2, o que que vai? Se ele vir aqui, eu preciso enumerar daqui, porque a função está mais perto da esquerda, que também seria carbono 2, ó, 1, 2. Então, ou seja, tanto faz começa da direita à esquerda, sempre vai cair no carbono 2. Então, nesse caso, eu também não preciso enumerar, né? Não porque forma aldeído, mas sim porque as posições são iguais. Beleza? Então, cetona, eu só preciso enumerar acima de 4 carbonos, ou seja, de 5 em diante. Beleza? Aqui, vamos fazer aqui, ó. A cetona está mais para cá, então eu preciso enumerar aqui, ó. Então, aqui eu também tenho o radical, que é o etil, porque são 2 carbonos, então etil. E eu tenho uma dupla, que é o E. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro o radical. O radical está na posição 3. Então, 3 etil. 3 etil, o quê? 7 carbonos. Então, 7 carbonos é hept. Eu tenho uma dupla no carbono 4, então E. Só que agora eu preciso enumerar a ona. Então, fica 2 ona. Então, tá aí. Beleza? Aqui, fácil, como é uma cadeia fechada, não pode esquecer, hein, pessoal? Prefixo ciclo sempre. São 4 carbonos, but, só tem simples, e eu coloco a ona. Lembrando que eu não preciso enumerar quando a cetona vem numa cadeia cíclica, ok? Por quê? Porque onde ela for, sempre vai cair no carbono 1, beleza? Certinho? Então, o que acontece? Na transição, a gente vai falar um pouco do formol, tá? E a gente vai falar um pouco da acetona, só por curiosidades, beleza? Agora, existe uma cadeia que também é muito conhecida, que sempre está caindo no vestibular, e às vezes as pessoas elas estão errando e não pode errar. Por exemplo, quando ele pega isso aqui, ó, e ele trabalha com isso aqui, ó. Vamos lá? Olha aí. Eu tenho o quê? Um benzeno ligado com aldeído, não é verdade? Então, isso aqui, ó, eu chamo de benzaldeído, tá? Cuidado aí, só pra gente formalizar isso aí. Então, na transição, a gente vai terminar falando do formol, que é importante, e nós vamos falar da acetona, beleza? Acompanha aí pra gente finalizar essa parte. Bom, pessoal, agora o uso do formol existe principalmente hoje na conservação de cadáveres. O que seriam os cadáveres sem, né, o formol? Quando a pessoa morre, eles colocam fenol, que mata todos os micro-organismos, só que vai vir mais do ar, né? Então, né, o que acontece? Vai ter a decomposição. Mas aí entra o formol. O formol é como se fosse um fixador, né, das células, ele enrijece as células, né? A pele fica mais resistente à entrada de micro-organismo, ok? Então, a decomposição ela vai ser praticamente nula ou vai ser desacelerada, né? No caso do cadáver, ela vai ser só desacelerada. Agora, se você fazer um banho de formol, né, ela vai enrijecer a célula a tal ponto dos micro-organismos não conseguir passar. Aí você coloca o fenol também, porque aí você já mata micro-organismos. Então, você tem aí, ó, né, vários micro-organismos há muito tempo, bastante conservado, ok? O formol também é usado em escovas progressivas, né? Existem estudos para poder abandonar o formol exatamente por causa desse efeito irritante, efeito tóxico, né? Que pode lacrimejar os olhos, pode causar problemas respiratórios, né? Então isso é perigoso, tá? A escova progressiva, o formol, ele vai quebrar as ligações que são responsáveis para deixar o cabelo mais cacheado ou um cabelo mais ruim, né? Às vezes a pessoa que está fazendo escova progressiva porque não tá gostando do seu cabelo cacheado, ou às vezes o cabelo ele é mais duro, ele é mais espesso. E essas ligações, que são ligações com enxofre, elas são quebradas pelo formol. Então por isso que existe a escova progressiva. Outra coisa do formol se existe uma grande briga entre os cientistas, que é o uso do adoçante dietético mais usado na indústria, que é o aspartame. Por exemplo, vai beber um refrigerante que é diet, ele tem esse adoçante. O light também tem esse adoçante. Estão querendo substituir, por quê? Porque o aspartame, ele libera formol na corrente sanguínea. Aí existe um grupo de cientistas que falam que essa quantidade ela é pouca, suficiente para não causar nenhum dano. Outros falam que mesmo essa quantidade pouca pode causar ao longo do tempo danos ao organismo, inclusive
câncer. Então por isso que fala, aspartame causa câncer. É por causa da liberação de formol, beleza? Uma curiosidade aqui, ó, é quando a nomenclatura vem com 2 aldeídos. Não tem como vir com 3, né? Então só com 2. Né? A não ser que ela seja ramificada, mas é difícil, isso aí não existe. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então fica hexan, porque só tem simples. Aí fica o quê? Dial. Eu não, pode ser tudo junto. Pode ser hexanodial, né? Para poder juntar essas palavras. Ou hexandial, tá? O mais usado é esse aqui, beleza? Então eu não preciso numerar o dial. Aqui, né, na cetona, eu já preciso enumerar. Esse aqui está no 2, esse aqui está no 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica hexan 2,4 diona. Beleza? Pessoal, a acetona todo mundo sabe. As cetonas, né? Essas cetonas é usada muito como solvente, né? Em solventes orgânicos. O que seria das reações químicas sem esses solventes, né? Para poder solubilizar. Esse solvente também é utilizado na cânfora, né? Pesquisa aí o que é cânfora. Não vou ficar falando aqui, porque senão eu vou ficar aqui a vida toda, né? Progesterona, o hormônio feminino, quando a mulher está grávida, libera progesterona, porque significa que a progesterona tem uma cetona. Da mesma forma que testosterona, que é um hormônio produzido pelos homens e pelas mulheres também, tem essa função cetona. Tá vendo que a nomenclatura ajuda aqui? Porque toda cetona termina em quê? Em ona. E esse aqui, removedor de esmalte, todo mundo conhece, é um dos produtos mais vendidos, né, comercialmente, né, beleza? Então, se quiser pesquisa mais, eu falei do ponto de fusão, né? Qual que seria maior? Pessoal, o que seria maior é os aldeídos são maiores, tá? Por quê? Porque eles estão na extremidade, então essa interação com as outras moléculas, ela se torna mais forte. Aqui, esses carbonos vai atrapalhar essa ligação. Lembra que os carbonos não têm polos, aqui tem polos. Então, o que não tem polos vai atrapalhar. Então, essas interações com outras moléculas, imagina bilhões de moléculas dessas sendo interagidas, vai ser menos interação, então a força vai ser menor, é mais fácil de quebrar. Então, o ponto vai ser menor do que esse, porque está na extremidade, então fica mais fácil, o carbono atrapalha menos, beleza? Pessoal, ficamos aqui, espero ter ajudado vocês. Pratique cetônio-aldeído, são duas funções super fáceis, ok? Se você quiser aprofundar mais em reações de ozonólise, por exemplo, é usado muito cetônio-aldeído. Também na tautomeria do enol, que nós já vimos, também cai muito cetônio-aldeído, e é importante você saber isso aí. Beleza? Estuda aí. E se você gostou da aula, não esquece de dar aquele like. Não esquece de compartilhar o canal. Muitas vezes ele não cresce por causa de pessoas que não se inscrevem. Você acredita que 82% das pessoas que assistem o canal não se inscreve? Quem dera se inscrevesse, meu canal estaria muito maior e eu poderia estar fazendo muito mais vídeos. Beleza? Ficamos aqui. A vida é linda. Porque a química é linda. Até mais.